Bom, daqui a pouco a gente vai começar aí a transmissão ao vivo, já está gravando. Eu vou colocar esse vídeo também no YouTube, a gente pretende fazer isso uma vez por dia, enquanto durar, é claro, o isolamento, né, por causa da Covid-19. Então a gente pretende fazer dessa forma, uma vez por dia, colocar ideias, né, na verdade aqui a gente não está procurando colocar alguma coisa que seja aprofundada com relação à gestão financeira. Talvez até a gente trate de outros assuntos que não apenas gestão financeira, né? Mas a ideia, no final das contas, é essa: é a gente falar a respeito de temas variados em gestão financeira, em administração de modo geral. Né? Vamos aguardar as pessoas chegando. Apareceu a primeira pessoa aqui, uma pessoa muito importante, que eu prezo muito, que eu admiro muito. Deixa eu ver o nome dela aqui, é Letícia. Seja muito bem-vinda, Letícia. É uma grande honra tê-la aqui assistindo a nossa live. E vamos começar daqui a pouquinho, né? Só um minutinho aí, para que a gente possa então iniciar aí o nosso bate-papo de hoje. Bate-papo mais ou menos, né? Porque no final das contas aí, quando a maior parte das pessoas provavelmente vai ver no YouTube, não tem aí essa troca de mensagem. De qualquer modo, apesar de não ter essa troca de mensagem na hora, né, instantaneamente, mas as pessoas fiquem à vontade aí para comentar, tá bom? Depois aí colocar aí na página, enfim, trocar ideia, fazer questionamentos, inclusive, não precisa concordar com as coisas que eu estou colocando por aqui, não. Pode colocar aí seus comentários, questionamentos, inclusive, talvez até não concordando com isso que a gente está expondo, porque é isso que eu acho que enriquece mais o debate. Mas a ideia é essa. A ideia, então, é que a gente possa fazer esse tipo de conversa, expor determinadas ideias, mas provavelmente na área de gestão financeira, mas também em administração de modo geral, sem propriamente ter uma necessidade de um compromisso, né, formal, tal, deixar alguma coisa assim mais leve para poder a gente conversar. Então, uma vez por dia, sempre às 19h30, para poder a gente começar esse bate-papo, e depois ele vai ficar gravado no canal do YouTube lá da Valorum. Bom, o pessoal já está entrando aí. Eu queria conversar hoje a respeito da história, né, do que seria gestão financeira. Veja, quando a gente fala a respeito de gestão financeira nas empresas, finanças nas empresas, o que a gente percebe, claro que depende aí do contexto, né? Mas uma empresa não, uma pessoa, um empreendedor está começando, ela tem um conhecimento muito grande numa determinada área, ela sabe fazer algum produto ou algum serviço muito bem, mas a formação dela não foi propriamente em gestão, né? No início, ou pelo menos não teve uma formação formal em gestão. O que de modo geral acaba, pelo que a gente percebe, né, pela experiência e por tantos contatos que a gente tem, não apenas com empresários, mas também com os alunos em sala de aula, é que acaba se levando, vamos dizer assim, a parte financeira como se fosse alguma coisa, vamos dizer assim, mais improvisada, mais algo no sentido de se fazer algum tipo de registro, né, isso, alguns, né, sobre os valores que entram e que saem da empresa, e pelo outro lado, a contratação de um contador que, em tese, ou pelo menos ao que se espera, vai cuidar de tudo isso que aquela pessoa entende como sendo finanças. Puxa, tem uma diferença imensa do que é a contabilidade e do que é finanças. Tem uma diferença muito grande. Inclusive, em sala de aula, a gente costuma até colocar da seguinte forma: olha, o corpo geral em administração de empresas são 4 áreas, né? Marketing, produção, recursos humanos e finanças. A parte de contabilidade, na verdade, é uma espécie de acessório ao conhecimento, ao tronco geral de administração de empresa. Ele não faz parte, no meu entender, evidentemente, do que seria aquele tronco principal de administração para você gerir uma empresa. Por quê? Porque tem determinadas tecnicalidades, né, com relação ao modo como se vai se fazer os registros contábeis,
que de modo geral acaba não sendo algo que seja diretamente relacionado à gestão, né? Gestão sendo entendido como sendo a coordenação de vários elementos diferentes, como insumos, pessoas, né? O trabalho das pessoas, o relacionamento com fornecedores, com clientes, enfim, que para poder atingir um determinado objetivo, que no final das contas seja o aumento do valor da empresa, a partir de contabilidade muito diferente. Mas, no entanto, tem a tendência, né, a misturar as coisas, normalmente é por falta de um conhecimento mais dentro desse assunto. Agora, veja, uma coisa não é prescindível da outra, né? Quem tem a contabilidade não quer dizer que prescinda da parte financeira e vice-versa. São duas coisas muito importantes. Bom, mas como é que acontece essa discrepância, essa diferença com relação ao conjunto dos dados contábeis e o conjunto de dados financeiros? Veja só, eu vou contar uma historinha, vocês têm um pouco de paciência, mas funciona da seguinte forma. A contabilidade já é muito antiga, né? Provavelmente dos primeiros registros de escrita, né? Isso data de 5.000 anos antes de Cristo, 6.000 anos antes de Cristo. De modo geral, era para se fazer o registro do que se tinha, né? De bens, seja de grãos, ou enfim, quando era o início já da agricultura, né? Quando a humanidade começou a se tornar sedentária, isso lá no Oriente Médio, né? No que se chama no Crescente Fértil, na Mesopotâmia. Então foi aí que se começou a descobrir os primeiros registros, né, o que se tem aí de identidade do que seja a escrita, o nascimento da escrita, e basicamente, ou a maioria deles, era para se fazer registro do que se tinha, né, do que eu posso dizer hoje, né, de patrimônio. Naquela época não existia essa palavra. Claro, a coisa então foi evoluindo, né, foi evoluindo. Vamos lembrar bem aí que naquela época a produção humana era o artesanato, então, se pudesse dizer assim. Como estava começando, né, a produção agrícola, a humanidade estava começando a descobrir como domesticar plantas e animais, então começavam a aumentar o número de cidades e as aglomerações de pessoas cada vez um pouco maior. Mas ainda assim a produção daquilo que se precisasse fazer, fossem roupas, por exemplo, artigos de caça para pescar, ou para viver a vida, né? Que sejam jarros ou potes, enfim, era tudo muito artesanal. Era tudo artesanal, não era tudo só artesanal. E isso foi até a Revolução Industrial, como a gente deve lembrar. Calma, porque eu vou inserir a parte da contabilidade e depois a parte de finanças nessa história toda. Tá? A gente está falando a respeito da qual é a diferença para o pessoal que está chegando do que é contabilidade e do que é financeiro. São duas coisas diferentes, apesar de complementares. Então, na Revolução Industrial, que foi no final do século XVIII, mas vamos pensar como sendo no início, no século XIX. A partir do século XIX, 1800 e pouquinho, começou na Inglaterra, se espalhou rapidamente pela Europa. O que acontecia ali naquele caso? Como tinha então a máquina a vapor em 1776, né, por James Watt, e depois aí foram surgindo outras máquinas, primeiro para poder tirar o carvão lá de dentro da mina, né? Antes o pessoal aí cavava a mina de carvão lá embaixo e depois o pessoal ia puxando o carrinho, ia empurrando o carrinho num trilho até lá o final da mina, até a boca da mina. Isso aí, com a invenção lá da máquina a vapor, botava um motor a vapor lá na entrada da mina, puxava uma corda lá e aí esse motor ia puxando o carrinho. Pô, bacana! Então alguém teve a brilhante ideia, vamos botar então esse motor aí a vapor, ao invés de ser fixo, vamos botar dentro do carro. Aí criou o trem, não é? E aí você levava, inclusive, não apenas o carvão de fora da mina, como até o porto, ou então para o processamento que precisava fazer em outras cidades mais distantes, iniciando-se isso na Inglaterra e depois em outras cidades, com carvão. Bom, isso daí acelerou absurdamente por causa da possibilidade que você tem agora de, com uma máquina, né, nesse caso uma máquina a vapor, aumentar absurdamente a produção ao longo de todo o século XIX, né, de 1800, ao longo do século XIX. Então começaram aí não apenas as ferrovias, né, como a gente mais ou menos conhece hoje, como também os teares, por exemplo, né, e todo tipo de produção que de modo geral eram requisitados, né? Era demandado pela população de modo geral,
aumentando então a quantidade produzida bastante. Não apenas a quantidade agora era produzida, número muito maior do que antes, né? Quando nós fazíamos essa produção artesanalmente, como também passou a ter a necessidade de escoar essa produção para outros lugares. Então se tinha lá na Inglaterra, no resto da Europa, uma produção grande e já tinha, vamos dizer assim, algumas linhas, né, que a gente pode chamar de linhas férreas, aí colocou também esse motor a vapor nos navios. Então se podia construir agora navios que fossem muito maiores, para poder navegar distâncias muito maiores do que antes, a vela, e podendo carregar, evidentemente, uma quantidade de carga também muito maior do que antes. Então isso foi sendo usado para poder levar mercadorias para outros lugares, né, para as colônias europeias, seja na América, né, estavam começando aí a se tornar independentes, né, no início do século XIX, mas também para a África, para a Ásia, né. O pessoal também via em outros locais que os europeus estavam fazendo daquela forma e também começavam a comercializar produtos, né, entre os diversos países. Olha que legal, então começou, vamos dizer assim, se a gente puder dizer, uma espécie de início de globalização. Então uma grande produção começou em comparação ao que era antes, e essa produção era agora mais bem escoada para o restante do mundo, né, para outros países. Então isso fez com que as empresas, né, isso na Revolução Industrial, começassem também a florescer. Vamos lembrar de uma coisa, quando existia aquela produção que era artesanal, que foi a maior parte, na verdade, do período da história da humanidade, que foi desde o início da humanidade, acho que cerca de 100 mil anos, até a Revolução Industrial, a produção era relativamente pequena e sempre muito local, para atender as demandas locais, né? Com a Revolução Industrial, no final do século XVIII, ao longo do século XIX e assim por diante, então teve um estouro na produção, e antes era produzido basicamente por famílias. Então tinha aquele sujeito que aprendia um determinado ofício, seja de ferreiro, seja de trabalhar com a madeira, seja de trabalhar, por exemplo, com tear, né? Nesse caso eram teares à mão, ou então com couro, enfim, com os materiais diversos, né? Com pedra também tinham os pedreiros, né? Uma guilda bastante importante. Então eles trabalhavam, aprendiam um ofício, né? Que era, eu posso supor naquela época, complicado, para que você pudesse aprender vários, você focava em uma, e de modo geral, o que seria natural também, é que o restante da família viesse ajudar também aquele que já conhecia há mais tempo, para poder repassar informação, aprendizado, né? Então basicamente, vamos dizer assim, talvez o que a gente pudesse chamar de núcleo de produção era basicamente familiar, né? Eram poucos, mas eram basicamente núcleos familiares de produção. Aí surgiram as empresas, né, em que, para que a empresa que tem, vamos dizer assim, uma máquina daquela, para produzir uma quantidade maior de tecido, né, com tear, com uma máquina a vapor funcionando ali, é claro que ela ia precisando de mais mão de obra. Então tinha que ser uma família enorme aí para poder dar conta aí da produção, né? Porque você podia colocar várias máquinas para produzir, ainda assim você precisava de mais gente porque a quantidade de produção era muito grande. Então você imagina a quantidade de tarefas que precisariam ter para poder fazer compra com fornecedor, armazenar matéria-prima, cuidar da matéria-prima enquanto estivesse lá, depois da própria produção, tinha que cuidar, dar manutenção para as máquinas, tirar as coisas de um lado, de um lugar para o outro. Puxa, precisava de gente para fazer isso, muito mais do que era requisitado, demandado antes, quando eram aqueles núcleos familiares e artesanais. Eu posso imaginar assim, como uma brincadeira, a pessoa estava passando ali na rua, e aí chamava, opa, vem trabalhar aqui, olha, te pago tanto por dia para você me ajudar a pegar aquela quantidade de tecido, botar de um lugar e botar para o outro. Você topa? Ah, claro que topo, né? Então as pessoas começavam a entrar nas empresas para poder ajudar a alimentar as máquinas, né? A caldeira, por exemplo, para gerar vapor. Então você pegava lá pá no carvão, colocava dentro do forno para poder aquecer, enfim, a água. Você precisava de gente para fazer isso, e as pessoas passaram a ser pagas, né, para poder fazer esse tipo de trabalho. Então as empresas começaram a crescer em complexidade, claro, em quantidade maior de produtos,
né, com uma quantidade maior também de pessoas, né, tem registros de empresas que multiplicaram em muito a quantidade de funcionários, isso na Europa, em muito pouco tempo, né, centenas de milhares de pessoas em pouco tempo, né, dezenas de milhares de pessoas em pouco tempo, talvez seja mais próximo disso. Então uma complexidade maior de produção, né? Tá, eu contei uma determinada linha da história. Outra linha de história que acontece paralela a essa é basicamente a formação dos estados nacionais na Europa, né? Então a gente lembra bem que antes, claro que existiam outras formas aí, mas no feudalismo, né, no início da Idade Média, um pouco antes, no feudalismo, depois os estados nacionais começaram a se centralizar, isso foi mais ou menos no final do século XV, início do século XVI. Os primeiros estados nacionais a serem formados foram, bom, Portugal, Espanha, Inglaterra já tinha se formado talvez um pouco antes, com a Revolução Gloriosa, né? A gente lembra bem lá das aulas de história lá no primeiro grau, do segundo grau. Eu falo primeiro e segundo grau, tá? Porque da minha época é isso, hoje ensino fundamental e médio. Revolução Gloriosa lá, que aí começavam a ter o que seria uma espécie de constituição na Inglaterra. Os estados nacionais começaram a ser formados, então, nessa época, né? Existiam, não eram talvez países da forma como a gente entende hoje, mas era uma centralização maior de poder por causa do crescimento da população na Europa, ao longo desse período, por causa também de um aumento da produção agrícola, então era mais alimento, maior quantidade de gente, e essas pessoas, de modo geral, iam ocupar as cidades. Então as cidades começaram a se formar mais ou menos nessa época, ao longo do século XIII, do século XV, né? Ou pelo menos aumentar o número de pessoas de forma explosiva por causa da quantidade maior de alimento que estava disponível, também por causa do surgimento da burguesia, né? Então era o comércio que começava a se formar, a aumentar, inclusive, não apenas em número, mas também em poder político. E tudo isso veio, né, e com a Revolução Francesa, na formação agora dos estados nacionais, mas agora com uma constituição, já não era mais aquele poder absoluto que existia antes. Então vamos lá. Isso tudo fazendo essa construção política de formação dos estados, fez com que houvesse toda uma necessidade de estruturar, né, os estados, primeiro no poder do rei, com toda uma burocracia, né, com a legislação, com a formação inclusive do que a gente poderia chamar hoje de exércitos, né, de forças armadas para defender os limites do território, né, também pelos mares, como a gente conhece, iniciou também as grandes navegações. Então, tudo isso, né, fez com que começassem a ser formado todo um conjunto de leis, ou pelo menos uma organização maior, claro que já existiam leis antes, uma organização de leis melhor para poder estruturar esses estados nacionais, que eram fenômenos relativamente novos nesse período. Bom, aí, juntando agora a início da Revolução Industrial e do surgimento de novos estados nacionais, como por exemplo a Alemanha, a Itália, isso tudo foi começando a se formar mais adiante. Aí começou a ter uma necessidade de, claro, cobrar impostos para esse fenômeno novo, que eram empresas que começaram a crescer mais rapidamente na Revolução Industrial, para tributá-las, né? Antes, o tributo era pago pelas pessoas, né? Então tinha lá a produção, 15%, 30% daquela produção daquela pessoa que estava lá no campo, na maioria delas que vivia, passava para a mão do rei ou para o senhor feudal naquela época, isso durante muitos anos. Quando nos estados nacionais surgiram as empresas, então precisava também tributar as empresas. Bom, aí é que está, junto com toda essa história, vinha também uma outra linha. Estou complicando? Não, né? 3 linhas que a gente está colocando aí na história. Uma primeira linha que foi o da produção, então era artesanal e depois industrial. Depois o da formação dos estados nacionais, a nossa organização política, né? Que com o tempo foi se centralizando cada vez mais, formando estados que eram definidos por um determinado território e com legislação própria para atuar dentro daquele território. E agora uma terceira linha que seria todo o surgimento da contabilidade. Como vocês lembram bem,
no final do século XV, né, 1400 e tanto, com Luca Pacioli. É claro que existiam outros escritos antes. E a gente falou aqui que talvez as primeiras, a maior parte dos primeiros registros de escrita humana, na verdade eram para fazer o controle de itens que existiam, provavelmente de grãos, né? Mas a coisa foi evoluindo de uma forma tal, matemático, Luca Pacioli, 1494, sei lá, 1400 lá vai bolinha, criou um sistema que é fabuloso, ou pelo menos as bases de um sistema fabuloso. Dentre eles, inclusive, tem o da partida dobrada, ou seja, a cada crédito tem um débito correspondente. E eles têm que ser iguais, né, em valores. Você está tirando de um lugar, tem que colocar em outro. Isso tudo foi evoluindo, né? Balanço patrimonial, DRE, o que é o conceito de ativo, de passivo. Essas coisas foram sendo formuladas e vieram evoluindo ao longo do tempo, na medida em que era necessário se fazer esses registros. Luca Pacioli, na verdade, teve seus conceitos usados mais no mosteiro, né, para poder fazer os registros lá ao longo do século XVI, a respeito das propriedades, do patrimônio, né, o registro do patrimônio e as mudanças desse patrimônio. Isso acabou, por um sistema genial, espalhando por outros mosteiros, eu imagino, né? E com o tempo e com o surgimento depois das empresas, já existia, vamos dizer, já se conhecia como fazer esses tipos de registros, era natural que as empresas começassem a adotar a partir do surgimento do que seria uma profissão do contador, né? Então, e a profissão do contador também formado como espécies de guildas, né? De associações de classes, se a gente puder dizer assim, isso para os dias de hoje, em que o pessoal combinava de como é que seriam as regras, né, para se fazer os registros, porque senão um fazia de um jeito, o outro fazia de outro, virava uma bagunça. Então, para uniformizar melhor isso, com o tempo, né, os estados nacionais vindo a se formar, tomaram todas essas regras, né, essas formas de se fazer o registro como leis, e especialmente também para tributar as empresas que estavam nascendo e que precisavam ser tributadas. Não que as empresas precisam tributar, o Estado precisa tributar as empresas, né? E aí precisava fazer uma uniformização da legislação, né? Porque se você ia tributar de uma forma ia tributar de uma forma outra empresa. Eu vi agora que eu esqueci o microfone de lapela para colocar, e eu acho que o som ia ficar muito melhor se tiver. Paciência, eu esqueci, me desculpem quem estiver assistindo aí, das próximas vezes eu vou lembrar, tá? Mas eu quero que o papo seja assim, bem espontâneo, direto, apesar de ser apenas meia hora, falando a respeito de temas variados sobre gestão financeira, administração de modo geral, sem nenhum compromisso assim de seguir uma sequência lógica, não. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? A gente vai deixar um tempo aqui para poder a gente responder essas perguntas, tá bom? E mesmo que depois esse vídeo vai estar lá no YouTube, quem quiser ponha lá nos comentários. Bom, deixa eu retomar aí o raciocínio, onde é que eu estava? Então, tá. Necessidade dos estados em criar leis para tributar as empresas que estavam nascendo a partir da Revolução Industrial. Então veja, essas leis e essas normas com relação a como se fazer os registros contábeis foram formadas, ou melhor, foram impostas pelo Estado de modo geral. É claro que existiam, né, recomendações do que a gente pode chamar hoje de contadores, naquela época, sobre como fazer os registros para que pudesse representar o que estivesse acontecendo com a empresa. Mas o Estado, de modo geral, acabou se apropriando disso porque precisava fazer as tributações. Porque senão fica fácil, né? A empresa vai lá e registra um lucro de uma forma tal e aí por causa disso é taxado em tantos por cento, vai pagar R$1.000. A outra faz de uma forma diferente, tem um lucro de tal e aí vai pagar só R$200. Aí não faz sentido, né? Então precisava fazer a uniformização. E o que aconteceu? Isso se espalhou. E ao longo de todo o processo de construção do que seria uma teoria de finanças, né, dos livros textos de finanças, todo esse compêndio, todo esse conhecimento a respeito do que e como fazer os registros contábeis e sobre como o Estado estabelece como se fazê-lo, acabou sendo absorvido também pela parte da gestão. Então se a gente for ver livros textos de gestão financeira, poxa, eu conheço, não vou dizer todos, né, mas uma boa parte aí do que é usado no mundo inteiro,
dos livros de finanças, basicamente eles, não é todo não, mas basicamente eles concentram muita atenção a respeito do que são esses registros que vêm da contabilidade, como por exemplo, receita, despesa, lucro, prejuízo. Aí o que acontece? Quando chega lá um empresário, ele é um empresário, mas a formação dele seja outra, sei lá, ele é veterinário, ele é gastrônomo, ele é qualquer outra coisa, ele é marceneiro, enfim, ele é ferreiro, ele sabe fazer outra coisa, ele é mecânico, bom, a empresa cresce, mas ele não entende o que significam esses aspectos, apesar de ter ouvido. Então ele apenas contrata o contador e acha que aí vai ser suficiente para que ele possa ter a informação da empresa. E aí quando ele recebe uma DRE, demonstração de resultado do exercício do contador, no mês que passou, aí ele percebe, pô, eu tive um lucro aí de, sei lá, 10 mil reais. Porra, legal pra caramba, cadê esses 10 mil reais? Estão lá na conta corrente? Não. Tá lá no cofre? Não. Mas então que diabo é esses 10 mil reais aí de lucro? Então o contador errou. Não, o contador não errou, o contador fez certo. É porque existem conceitos, né? É que vem tudo aquilo que diz respeito a o que é um regime de competência, o modo como se faz os registros, determinados itens que entram como despesa, claro que depende do tipo de empresa, de despesa, mas que não representam a saída. Como a depreciação, por exemplo, ele vai lá e compra um equipamento e o contador vai depreciar, se for o caso, ele vai depreciar aquele equipamento porque assim ele vai pagar menos imposto. Né? O empresário vai pagar menos, a empresa vai pagar menos imposto se lançar a depreciação e outros itens. Ele vai colocar aquilo, ele vai fazer outros tipos de lançamento que muitas vezes não significam uma entrada ou saída de valor, de dinheiro na empresa, mas que é condizente com toda aquela norma contábil. Ele fez certo para atender ao melhor interesse da empresa. Né? Só que quando ele passa aquela demonstração, se o cara não souber ler aquilo direitinho, ele acaba se confundindo. A gestão financeira, ou melhor dizendo, o conceito de finanças, os dados financeiros é outra coisa, é outro mundo. Aí é fluxo de caixa, com regime de fluxo de caixa. Aí, nesse caso, a gente vai fazer o registro de completamente diferente. Então é como se fosse um planeta de um lado e outro planeta de outro, que é o financeiro aqui. Não vai abrir mão de nenhum dos dois, pelo amor de Deus. Mas no financeiro, que é menos conhecido, menos desenvolvido, tem muito menos literatura a respeito, toda aquela informação, o dado é gerado para atender à necessidade do empresário em saber como está a saúde financeira da empresa. Para saber como é que está a situação dele agora. Então se estiver mostrando lá no fluxo de caixa que tem 10 mil reais lá de resultado, superávit, como a gente chama, tem 10 mil reais lá na conta corrente. Não tem essa história não. E assim, se estiver mostrando, inclusive, lá para o futuro, porque no fluxo de caixa, nos dados financeiros, a gente trabalha especialmente para o futuro. A ideia é sempre fazer o registro no presente para poder ficar correto, mas o que mais importa é lá para o futuro, tá? São saídas e entradas de valores do que deve funcionar a empresa lá na frente, para poder a gente tomar decisão antecipada. Oh, eu estou vendo que minha empresa lá tenderá a cair. Pô, então eu tenho possibilidade, eu tenho alguns meses de antecedência para poder perceber e tomar providência a respeito para poder evitar que isso aconteça, e assim por diante. Então é outra coisa. Na verdade, a única comunicação, a única ponte que tem entre esses dois lados é que a contabilidade que calcula, identifica quanto é de imposto a ser pago, não é isso? E aí ele informa lá para o financeiro. O financeiro, ó, tá aqui o DARF, né, o boleto, a guia para pagar o imposto e o valor é tal. O financeiro vai lá e paga, ele não quer nem saber de onde é que veio aquele cálculo, se aquele cálculo está certo. Ele não tem competência para isso. Sem fazer trocadilho, competência que eu estou falando é que ele não tem autoridade, não tem conhecimento para poder identificar se realmente o imposto correto a pagar é aquele dele, ele vai lá e paga. Né? É essa função lá da pessoa que está do lado do financeiro. Então tem diferenças enormes nesse sentido. Todo esse conceito contábil que eu estou falando, eles veio antes de terminar. Pessoal, mandem suas perguntas, tá? Se for o caso aqui, ou comentário, a gente demora meia hora, que é a nossa live, vai de 7h30 até as 8h. Mas fiquem à vontade que eu não mandar perguntas, vai ter lá no YouTube. Todo esse conceito, terminando, todo esse conceito contábil, então, basicamente foi formada por uma necessidade do Estado em fazer tributação das empresas. Né? Não foi para atender o empresário na necessidade dele em
olha lá o papel e enxerga, uma tela de computador, o papel é uma coisa antiga. Uma tela de computador e enxerga, pô, minha empresa está indo bem, ou então não está indo bem, ou no futuro, ou enfim, para poder tomar as decisões e gerir a empresa. Então, para que ele possa fazer isso, mas usando os dados contábeis ele precisa fazer, bastante interpretação, e para isso ele precisaria conhecer realmente daquele mundo lá. Com o financeiro não, são dados criados para atender ao gestor, tá bom? Nessa sua necessidade. Pessoal tá entrando por aí, se quiser pode mandar pergunta. Aliás, deixa eu dar uma olhada aqui para ver se houve uma pergunta. Eu não vi pergunta nenhuma. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Se eu tiver aqui falhando aqui, vocês me digam, porque eu ainda não sou muito familiarizado com Instagram, muito menos em fazer lives. Não, parece que não teve pergunta. De qualquer modo, está aí a oportunidade de enviar seus comentários, suas perguntas, tá? Esse vídeo vai estar daqui a pouco também lá no canal da Valorum, no YouTube. Dá uma olhada lá, Valorum, lá no YouTube. Ache lá o canal, assista também os outros vídeos, dá uma olhada também lá na empresa, valorum.com.br, e a gente vai falar bastante aí a respeito. Pessoal, todo dia, 19h30, vamos ver se a gente consegue aí fazer isso ao longo do isolamento social aí do Covid, né? O quanto a gente puder para poder falar a respeito de finanças. Mande suas perguntas, né? valorum@valorum.com.br. Sugestões, dicas, podem mandar, ou então por aqui pelo Instagram. Beleza? Valeu, muito obrigado. Hoje foi 21 de março de 2020, aniversário de Brasília, parabéns Brasília, nós estamos aqui em Brasília, parabéns Brasília, 60 anos, estamos encerrando por hoje, vamos conversar amanhã de novo, tá bom? Um abraço, boa noite a todos.